Apareceu em todo lugar. Né? E esse aqui também, novamente na Alemanha, o Mr. Harsh Fischbach, né? Que ele gravou umas mensagens novamente nos anos 90 e explicando como isso começou, né? Aliás, esse aqui é um casal, né? Harsh e Fischbach, e eles são assim bem ativos, acho que até hoje, se eu não estou confundindo também, né? Então, meu marido e eu, a gente estava ouvindo música no rádio relógio e você estava lá, então de repente a música parou, né? Um som estranho veio, a gente olhou e falou, peraí, de repente tinha um clique e começou a falar. Aqui é o Konstantin Haudiv. Em breve vai funcionar em qualquer lugar. Que era um espírito que já tinha morrido, né? E foi um dos primeiros, a gente está estudando especificamente EVP, mas foi um dos pioneiros do EVP. Então foi para esse casal, mandou essa mensagem, essa aqui é a foto. Se fosse com o André, ele já estava correndo lá do fora. Ele encostava mais no rádio relógio. Mas esse rádio relógio está com problema. Aí voltava devagarinho. Aí o coitado do Constantino Haudiv ficava todo desmotivado. Não vou nem dormir. Tem uma razão que eu quis fazer essa palestra. Né? E eu não tenho problema nenhum com médiums, mas a partir do momento que eu estou no rádio e começam a ouvir voz. Como assim, as primeiras comunicações, fez uma foto, ouvia barulho na parede, tinha um médium, porque precisava daquela energia lá do médium. Para isso não precisa. Exatamente, aí que tá. Vai Esse pessoal. Explica por que tinha um ectoplasma. Então, porque eu peguei aquilo de um site espírita. Porque o que eu acho é o seguinte, aí vamos lá, a gente vai até discutir isso. E se esse pessoal é médium, mas nem conhece, a gente não vai saber se é ou não. Porque a energia está sendo usada para manipular a matéria. Exatamente. Senão não vai conseguir. Pode não ser uma sessão espírita, que não é, né? Mas como a gente sabe, não precisa de uma sessão espírita para ter manifestação espírita, né? Então é por aí mesmo. Exatamente. A minha pergunta talvez não seja o médico que cobre, a gente aqui tem um fluido animal, às vezes porque médium consegue fazer a comunicação diferente dos outros, entendeu? Que não tem necessariamente a psicofonia, alguma coisa assim. Mas assim, precisa da energia do encarnado para conseguir usar, fazer a comunicação, porque é um aparelho material, entendeu? Isso então, algumas das experiências, eles pegaram uma fita e tinha uma gravação na fita. Então não tinha um gravador. Assim, não tinha nada Exatamente, como se fosse direto. Então, assim, não necessariamente, e é isso que os pesquisadores querem chegar. Não precisar de médium. Mas naquela palestra do Derek Schwartz, lá no evento, ele falou que eles deixavam uma fita, um computador numa sala durante a noite, ninguém estava perto, cada um estava na sua casa, não tinha ninguém. Mas vamos lembrar que mesmo que não esteja no local, eles podem usar o ectoplasma de um médium de outro lugar. Não é que o médium tem que estar ali presente para que manipule. Para manipulação de coisas materiais precisa do ectoplasma. Então, no caso, o Missionários da Luz que a gente está vendo, né, para salvar um espírito lá que, se não fosse salvo, ia morrer naquela noite, a gente precisa de ectoplasma. Não, mas tá todo mundo dormindo. Eles pegaram o espírito de um encarnado e levaram até lá. Exatamente. Né? Então, assim, como espírita, até a gente vai discutir mais pro final, eu sou levado a pensar que sem a nossa energia, ainda não vai. Para agir no mundo material sempre tem, eu acho que precisa. Eu acredito que sim, e vários espíritas acreditam que sim. Né? Mas quem não tem nada a ver com espiritismo não vai nem mencionar a palavra mediunidade para ITC. Mas o do Gary Schwartz estava medindo fotons, que não se pode dizer que realmente é agindo no material. O fóton é a quantidade energética de tudo que existe. É o elemento da luz. É uma propriedade da luz. Então, em teoria, o espírito ainda teria o fóton também. Sim. Né? Vamos pensar, eles conseguem levantar mesas. Né? Mas aí já precisa do ectoplasma. Né? Precisa de Aí já precisa do ectoplasma. Então, exatamente. Né? Ou seja, precisa do ectoplasma. Para levantar uma mesa, para acertar um bicho, precisa de muito menos coisa. Né? Então vamos lá. Eu falei bastante de Alemanha, falei bastante de Luxemburgo,
Mas acreditem que o país que mais pesquisa ITC chama-se Brasil, né? Interessante, porque é um país assim, extremamente espiritualizado, é o maior país católico do mundo, o maior país espírita do mundo, assim, tem até o livro do Brasil, Pátria do Evangelho, né? Que o nosso irmão Chico Xavier trouxe do Humberto de Campos. Então lá também tem muita pesquisa sobre ITC. Em vários estados tem várias organizações, trocentas gravações. A coisa começou no Brasil, assim, take shape mesmo, com esse trio de Hernani Guimarães Andrade, a professora Suzuko, Fernando Machado e Sofia Rinaldi. Eles... Sônia. Sônia ou Sofia? Está escrito. Você falou Sofia. Desculpa, Sônia. É que, eu sei de onde vem o nome Sofia, né? Aí eles desenvolveram um instituto, né, Brazilian Institute for Instituto Brasileiro de Psicobiofísica, né, de pesquisas psicobiofísica, né? E são os fundadores da Associação Nacional da Transcomunicação, que hoje é presidida pela Sônia Rinaldi. Ela é quem lidera essas pesquisas hoje em dia, e no site dela tem mais de 163 telefonemas. E a forma que ela desenvolve, e não é sempre que funciona, mas ela, tá, você está interessado nisso? Vamos marcar uma ligação com uma pessoa que você queira, né? E é essa a linha dela, tipo, é onde que ela quer chegar. Então, novamente, ela não tem nada a ver com o espiritismo, né? A ideia dela é, vamos comunicar com a lei. Mas é engraçado que do ponto de vista espírita dá para explicar por que nem sempre funciona. Isso, mas eles continuam batendo cabeça. Porque o espírito do outro lado tem que estar pronto para também estar naquele nível de comunicar. Tem que ter afim, tem que estar merecendo também. Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante das pesquisas dela, assim, a página dela tem muita coisa interessante, mas uma coisa que eu achei bem interessante, isso traz também para o espiritismo, quando aconteceu o 11 de setembro, ela tentou uma comunicação e conseguiu. E perguntou, como é que vocês estão aí? Estão recebendo muita gente do World Trade Center, alguma coisa assim? Eles falaram, não, esse é um grupo do Brasil. Então, tipo, espíritos que estão voltados a trabalhar com ela e trabalhar com pesquisadores de ITC. Falou, a gente não tem nada a ver com... alguém está recebendo lá nos Estados Unidos alguma coisa, né? A gente aqui, não, a gente está precisando do Brasil. Se tiver algum brasileiro morrendo por aqui, a gente pode procurar. Mas o que está acontecendo lá tem outras pessoas para cuidar disso. Mas faz sentido também, né? Faz, às vezes a gente até pensa assim, tipo, faleceu fulano, a gente vai pedir para o mentor procurar o fulano, como se fosse só um lugar, né? Que nem fala, você é do Brasil, você conhece? Só porque é do Brasil, né? Conhece todo mundo. A gente às vezes... São Paulo? Exatamente. Então a gente, né, conseguiu ligar para além, né? E aí, a gente do World Trade Center? Não, eles estão lá longe, né? Mas uma coisa interessante que eles falaram é que não é todo país que isso acontece ainda. Tipo, não tem, do mesmo jeito que tem pesquisadores em alguns lugares, não tem grupos de espíritos trabalhando com isso em todos os lugares ainda. Mas isso até pelo interesse do lugar para até aceitar isso, né? E dá uma olhada aonde isso é mais forte. Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Tecnologia soa Estados Unidos e soa Alemanha. E a Alemanha soa também desenvolvimento competente, né? Tecnológico. E Brasil transpira espiritualidade. Né? Mesmo porque o lado o aspecto triplo do espiritismo, né, que tem a parte da ciência que continua sendo observada, trabalhada, estudada, né? Então realmente faz muito sentido no Brasil a gente estar ainda bem, né? Trabalhando ainda isso, bem, né? Então, assim, se alguém tiver coragem, liga pra Sônia, né? E fala pra ela, eu quero falar com o Chico, será que ela atende? Né? Tudo a ver, né? Exatamente. Né? E alguns outros lugares, tem pelo menos 20 centros no Brasil de pesquisa. Esse é o maior deles, fica em São Paulo, se chama IPAT, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Industrial. Instrumental. Instrumental, meu Deus. Industrial. É que eu trabalho com comunicação industrial. Esse aqui é da Sofia. Esse grupo tem exatamente 27 anos já, né? Então tem mais de 20 anos.
e eles têm mais de 5.000 membros filiados a eles. Né? Isso significa, assim, gente que vai em congresso, gente que vai em palestra, nos eventos deles, eles têm registrados mais de 5.000 membros. E eu não tinha ouvido falar desse grupo até pesquisar para isso. Eu sabia que existia bastante gente interessada, mas eu não sabia que você tinha chegado nesse tamanho. E isso é só São Paulo. Tem em Pernambuco, tem em Natal, tem no Centro-Oeste, acho que no Mato Grosso, tem no Rio também. Mas esse site aqui é o site mais organizado, o ipati.org, onde eles têm realmente bastante material gravado, bastante coisa interessante. E vamos discutir um pouquinho aonde que, beleza, a gente sabe que tudo sai de falar com o espírito, a gente sabe, né? Mas e a transcomunicação, ela bate de frente com o espiritismo? E até faço essa pergunta, por quê? Hoje em dia nem tanto, mas há 10 anos atrás, quando eu discutia isso no Centro Espírita aqui no Brasil, eles viravam e falavam, não, né? Naquela época também ninguém tinha celular, naquela época também, 10, não, pouco mais, né? Pouco mais. Ninguém tinha celular, a coisa era diferente. Esse negócio de slide naquela época, ixi, que isso, era transparência. Eu lembro daquela época. Transparência vegetal. Naquele Na escola. Eu lembro até de mimeógrafo. Sim, vinha o cheirinho bom da prova. Né? Será que tem mensagem escrita por mimeógrafo? Deve ter. Olha, deve ter. Deve ter. Né? Não, porque o mimeógrafo a gente não usa mais, a gente já ficou para trás. Até faz, já isso. Exatamente. Então, a ideia que eu quis colocar algumas cotações aonde que realmente a transcomunicação pode casar com o espiritismo. Então, no próprio livro dos Espíritos, a gente vai olhar a pergunta. Pergunta-se assim, a perda de uma pessoa querida para a gente, assim, causa sofrimento, né? Isso é legítimo. A gente, lendo em inglês mesmo, is not the loss of those who are dear to us a legitimate source of sorrow, seeing that this loss is both irreparable and independent of our action? É a pergunta 934. E a resposta, essa causa de sorrow que ataca tanto os ricos quanto os pobres, né, é a lei comum na humanidade, que pode ser por tentativa ou expiação, né? Mas você tem o consolo de poder se comunicar com seus amigos através de meios que já foram passados para vocês, afinal isso é um espírito falando, e em vermelho, enquanto vocês esperam outros meios mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Já está previsto. Né? Então, é isso que os pesquisadores de TC espíritas têm de contra-argumento. Falavam, já no livro dos espíritas já falavam que vinha alguma coisa. Que nem a gente acreditar que quando Jesus falou que ele ia embora, mas ia mandar o Consolador, a gente vê o Consolador como que ele fala, o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade veio falar com Allan Kardec. Né? Então, no que a gente olha isso daqui, para mim, isso aqui já é avisando. Não vai precisar ser tipping table ou só intuição o tempo todo. Vão ter outros meios também. Né? E também, né, quanto mais espiritualizado a gente vai ficando, mais tem menos barreiras para a gente poder ter essa conexão dos dois mundos, né? Antes, além da parte tecnológica ser menos avançada, a gente também tinha mais barreiras em relação a essa parte espiritual, né? Hoje em dia já se aceita, tanto que até no próprio meio científico tem aqueles que estão buscando, pode dar outros nomes aos bois, né? Mas também buscam a existência de algo a mais, né? Fala em cinema, fala em tantas outras maneiras que a gente vê falando dessa espiritualidade, a gente está cada vez mais nessa aceitação e, portanto, abrindo mais portas para isso. Isso, né? isso. O que o Espírito vem a acrescentar quanto a isso tá bom, dá para comunicar. O que você vai fazer com isso agora? Né? Mas assim, dizer que dá para comunicar e como comunicar já está virando common sense. Né? É cada vez mais difícil alguém virar e não ter, sabe, e argumentando você vai mostrando as coisas, né? Principalmente com instrumentos. Né? Para a ciência isso é fundamental, você ter a repetitividade. Né? Que a gente sabe que não é bem assim, toda hora o espírito vai vir e vai conseguir chegar, né? É bem assim, mas a gente chega lá, né? Uma coisa rapidinho.
desculpa. Pode falar. Acho que é interessante aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem vários programas de televisão que mostram isso, né? Que a pessoa vai lá e contrata, chama uma equipe para ir lá e eles colocam câmeras e eles andam pelo lugar com... Parece não sei, para mim parece um voltímetro, assim, que eles captam mudança de energia e tudo. Tem esses e tem outros que a pessoa às vezes está buscando, ela quer se comunicar, ela quer saber. Teve uma vez que eu assisti que eram 3 irmãos e os pais deles tinham morrido no acidente de carro, tipo, 15 anos atrás. E eles sentiam muita falta e uma delas estava grávida e tudo, aí elas chamaram uma pessoa que ela capta o áudio, né? Então a pessoa ligou lá o computador e ficou aguardando e deu uns minutos assim, o pai deles, e eles reconheceram a voz dele, aí ele chamou uma das meninas pelo apelido que ela tinha quando criança. Aí ele falou, não, a gente tá com vocês, eu sei que você tá esperando um filho e tal. Então assim, achei bem interessante, e você colocou essa cotação de realmente quando a pessoa sente falta de um ente querido e ele colocar que você vai ter outros meios, que isso vai ser acessível para você. Então achei bem interessante que eu lembrei disso, e eles não eram espíritas, a pessoa que foi lá fazer isso não era médium, mas ela falou, olha, eu tenho um aparelho aqui que pode te ajudar. Então assim, achei bem interessante porque isso meio que mostra para as pessoas que é possível, né? Que dá esse consolo mesmo de você saber que a pessoa tá bem. Saber que a pessoa tá lá. Tá bem. Né? Pessoa também que é muita coisa do que as cartas do Chico Xavier fizeram, né? Sim. Né? As mães de Chico, né? Daí a gente olha a Revista Espírita de 1864. Vocês sabem quem foi Gutenberg, né? Basicamente o inventor da imprensa, né? Dos imprensados, e amigo nosso do lado espiritual. Ele mandava bastante mensagem. Então na edição de abril de 1864, a Tânia quer ler em francês pra gente? Aí eu coloquei em inglês, né? Mais tarde, a eletricidade vai fazer a revolução mediúnica. Gente, isso em 1864. Você não conseguia ir na Price e comprar um fiozinho. Sabe? Não era assim ainda, mas ele já avisou que a eletricidade vai fazer a revolução mediúnica. Mediunística, não sei, nem sei como colocar essa palavra em inglês, né? Medianímica. Medianímica. Medianímica, isso. Né? E como tudo vai ser modificado na maneira de reproduzir os pensamentos dos espíritos, você não vai mais ter essas perguntas, e algumas vezes até lamentáveis, essas dúvidas, né? Algumas vezes até lamentáveis, né? Principalmente quando as comunicações são lidas na frente de estranhos, né? Então, tipo, ele já avisou que a eletricidade ia vir e ia revolucionar isso. A gente, mais de 150 anos depois, né? Que 150 anos depois vai ser ano que vem, a gente está ainda aprendendo sobre como que a eletricidade vai fazer essa revolução mediúnica. A gente ainda não chegou lá. Mas o Gutenberg já tinha avisado pra gente que isso ia acontecer. Né? Mais uma do Livro dos Espíritos, né? Na questão 27, é dividida em parte A e B. Aí na resposta A, o que você chama de fluido elétrico, que é o fluido magnético, etc., são modificações do fluido universal, que, falando da maneira correta, é simplesmente matéria de uma forma mais perfeita e sutil, né, subtil, e que pode ser considerada como tendo and that may be considered as having an independent existence of its own. Né? Novamente, estamos falando de fluido elétrico. Então, eu acho que they're onto something. Né? E agora eu vou ler, já que eu tenho esse slide em inglês também, né? Mas vou ler uma mensagem do Divaldo Pereira Franco sobre a transcomunicação. Essa mensagem tinha um programa chamado Espírito via Satélite, e quando eles foram entrevistar o Clóvis Nunes, é uma entrevista de 2 horas, interessantíssima. A abertura da entrevista é o Divaldo falando sobre isso. E ele abre falando isso aqui. A transcomunicação instrumental, essa admirável proposta dos tempos modernos, leva-nos aos dias missionários de Allan Kardec,
A época do codificador, a transcomunicação estava presente nas primeiras mensagens através da mesa pé de galo, não sabia que era assim que eles chamavam, né? Ou depois na pequena cesta de Vimy, ou de outros fenômenos pela manifestação das mensagens fixadas em ardósia sem contato humano. Então já mostrando a comunicação não técnica, né? Mas a criatura humana sempre se interessou em criar aparelhos para entrar em contato com o além. Edison, Marconi foram pioneiros que imaginaram a possibilidade da máquina de gravar voz da imortalidade. No Brasil, o Sr. Cambraia patenteou um instrumento que poderia realizar essa tarefa. Mas foi mais ou menos no mês de junho de 56, em Estocolmo, na Suécia, que um homem dedicado a gravar pássaros, Fredrik Jugersson, gravou pela primeira vez uma voz do além. E ele discorre por mais 5 minutos, falando tudo isso que eu estou falando até aqui, assim, lógico, sem olhar em nada, porque o Divaldo não... a enciclopédia dele não para, né? E falando muito bem sobre isso. Então, para mim, vindo dele, isso valida demais que espíritas se interessem no assunto e principalmente como fazer isso ser útil. Né? De que maneira que a gente pode... Tá, vamos estudar a transcomunicação? Vamos. Como que a gente pode trazer isso para mensagem espírita, para tarefa espírita? Mesmo slide em inglês, né? O programa Espiritismo via Satélite, 2 de novembro de 97. Vocês lembram 97 que vocês estavam fazendo? Não tinha nascido, não. Exatamente. O Divaldo já estava falando que dava para fazer. Isso. Eu estava com a nenenzinho pequeno. Estados Unidos, aqui eu só tenho 20 anos. E aqui ele não vai mais. Vamos ver. Depois tem que trocar. Não. Parece que o outro slide está em branco. Ah, não. Não, tô lá. Tá aparecendo. Não Vamos mais. voltar. Agora, Aqui. você tirou. Tirei, né? Agora vai. Então daí vem a discussão, né? Uma vez que os espíritos eles podem agir sobre a matéria, e a eletricidade é o quê? É a forma mais sutil que existe de matéria, né? Então eles podem. A gente pode sim comunicar com os espíritos através de eletricidade, através de instrumentos elétricos, né? Ou seja, através da ITC. E eu, particularmente, eu considero isso, na verdade, uma grande validação do que o Espiritismo sempre falou. Então, se tem um monte de gente que não é espírita, estudando isso, traz pra gente a prova de que dá para comunicar com isso, a gente só abraça isso, fala, não falei, né? Estou falando que dá para comunicar faz tempo. Né? Então, isso, assim, a transcomunicação, na verdade, complementa e valida o que o Espiritismo sempre falou. Principalmente é o suporte para o ramo, né, dos 3 pilares, a parte científica do Espiritismo, né? E eu já falou, a gente pode pensar, mas será que o Espírito consegue manipular equipamento elétrico, eletrônico? Novamente, a tecnologia deles é muito superior, eles não precisam mais de teclado, não precisa de tela, então não precisa, não é que eles não saibam usar. Então sim, eles podem manipular matéria, podem manipular mesa, podem manipular chip, bits e bytes também, eles têm condição de fazer muito mais do que isso, né? E se você comparar pela física, você precisava de 10 vezes, 10 mil vezes menos energia para transmitir uma onda de rádio do que você precisava para levantar uma mesa, né? Então, se a gente está falando da energia que o espírito precisa para juntar com o ectoplasma, para conseguir fazer a matéria se mexer, você pode usar muito menos energia para apertar o botão e passar muito mais mensagem. Até muito mais rápido. Hoje em dia a gente sabe que tem pessoas, médiums, que é mais green. psicografam direto no computador. Não precisa mais escrever no papel e depois digitar. Né? Então, quer dizer, também é o próprio... Porque a inspiração, você inspira para fazer assim ou para escrever, né? É a mesma coisa, né? Mas, às vezes, a gente começa sempre a associar de uma forma, né? E a gente... É o novo que, às vezes, a gente estranha, né? Uma novidade assim. Exatamente. Um médium de longo tempo, que precisa de um lápis, não pode ser caneta, precisa de um lápis para escrever, e é eficiente, não vejo porque ele teria que passar para o computador. Mas quem está desenvolvendo ainda não tem um lápis como, às vezes até talismã, né? E vai desenvolver, talvez possa colocar direto no computador, né? Já desenvolver para isso, mas sim, tem muito autor espiritual que vai direto, né, já no computador. Acho que essa pilha acho que está... Acho que ela não está gostando mais. É o espírito que tem papel. O espírito. Está tentando comunicar. Aí a minha pergunta,
Então a gente pode substituir os médiums? Não precisa mais de médium? Por enquanto precisa. Né? Precisa. Tipo, eles vão chegar. A gente vai chegar num ponto que a gente não precisa mais de médium. Nós todos somos médiums. Vai ter ectoplasma envolvido em qualquer forma de comunicação. Mas, né, a gente pode chegar para qualquer um e vão ter um telefone. A gente vai chegar nisso, sim. Vai ser daqui a 50 anos? Daqui a 5? Não sei. Mas o desenvolvimento é que realmente os dois mundos vão poder se comunicar de uma maneira direta. Eu acho que a questão é perguntar qual o objetivo do médium, porque no fim da história é o que está trazendo essa comunicação mediúnica ou diretamente. Exatamente. E a gente sabe que trabalhar a mediunidade não é para trazer sua mensagem para os outros, Exatamente. né? É para a gente se trabalhar. Como é que vai usar um aparelho para você poder incorporar um obsessor? Como é que você vai? Tem vários tratamentos espirituais que não tem jeito. Você vai precisar de um médium, né? Para transmitir uma mensagem, às vezes, para o fechamento do trabalho, o mentor vai transmitir uma mensagem que nem tem vários, sempre os espíritas, né? Talvez você não precise de um médium para aquilo, mas vai ter um médium lá, você está num centro espírita, né? Vai ter toda uma energia em volta da casa, toda preparando para isso acontecer. Mas tem muitas tarefas que não tem jeito, vão ter que ser executadas pelo médium, né? Já tem livros espíritas que foram escritos diretamente por transcomunicação? Nenhum ainda, né? E não tem livros de espíritas sobre transcomunicação, e é onde eles colocam várias mensagens. Mas assim, um romance desses ainda não. Mas por que não vai ter? Né? A partir que a coisa evoluir, vai dar para produzir bastante livro dessa forma, né? E a outra pergunta, assim, essa aqui é até bobinha, assim, com a audiência que a gente tem aqui. A gente podia usar a transcomunicação para perguntar se eu vou passar na prova amanhã, se eu vou casar com cicrano, se eu vou fazer isso. O espírito vai estar lá falando, você pode perguntar. Ele vai responder o que ele quiser, né? É com médium, com pessoa que vai na cartomanta, né? Exatamente. Então, nos estudos espíritas sobre transcomunicação, o principal, para que você vai fazer essa comunicação? Qual o fim, né? Aí, a resposta disso vai no livro dos médiuns, né? Que a tarefa dos espíritos não é de te dar conselho sobre coisas terrestres, né? Mas para ajudar a segurar a sua ensure your welfare in tie or road to come, é isso que eu coloquei? Isso vai ser o autocorrect quando o espírito estiver fazendo direto. Exatamente. O computador vai ficar cheio de autocorrect. Nós vamos entender nada. Mas era para ser um bom copy-paste. speller. Não, mas o autocorrect, quando você entra mais ou menos a palavra, ele com outra. Eu acho que a gente está pensando assim, como que a gente pode, né, como que isso se alinha com o espiritismo. Eu acho que esse desenvolvimento, essa curiosidade e esse trabalho sério, né, de pesquisa que está sendo feito com essas comunicações, tem só acrescentar para a familiarização da cultura espírita, porque a maioria das pessoas que vivem na Terra, né, acreditam que são a maioria das pessoas são espiritualistas, né, por acreditar na vida depois da morte, a maioria, mas o tipo de vida que a gente vive lá é diferente, né? Uma vida de estar lá só olhando para a terra, voando, todo mundo de anjinho, ou uma vida de trabalho e de reencarnação. Então, eu acho que isso aí abre um horizonte enorme para a conscientização dessas pessoas que não aceitam ou que não têm realmente a mediunidade, apesar de todos nós sermos médios, a mediunidade desenvolvida, porque chega através de um equipamento, de uma peça, né, que é externa a ela. Pode ser que utilize o seu próprio ectoplasma, mas está chegando de uma forma externa para o benefício daquela pessoa. Então, eu acho que uma coisa pode complementar diretamente a outra. E porque tudo é um começo, né? Tudo é um começo. Se as pessoas não confiam, não sabem, não acreditam, mas se existem fatos, principalmente pessoas que são muito lógicas, né? Sistemáticas, que a ciência é o que vale,
E isso pode ser um ótimo, maravilhoso caminho para ver. Mas eu te falo uma coisa, Evelyn. A pessoa que não acredita, que não está pronta, eu conheço gente que é médium vidente e jura por Deus que não existe. Porque não confia na sua mente, mas confia. Mas não vai confiar que é um espírito, né? Eu entendo o que você quer dizer, a sensação que nos dá é que esse é um preparo para a nova terra. Exatamente. Né? Exatamente. Um momento em que nós estivermos mais prontos para o uso disso de uma maneira mais positiva, que é dentro de um planeta de regeneração. Isso é um ensaio, a impressão que dá, isso eu estou falando, que eu, sabe, não estudei, não pesquisei, tá? Estou falando de mim, né, da minha cabeça. Porque essa facilidade, né, que a gente está vendo que vai acontecendo, que é até um grande consolo, para mim é mais no sentido dessa ligação maior entre os dois mundos, né? Mas sem a gente ter hoje a evolução num determinado nível, o uso disso pode ser muito prejudicial. Mas, Tânia, o uso disso, da mediunidade, pode ser prejudicial. Como é. Mas só que ainda existe uma barreira a mais. Mas então a facilidade dessa ligação entre os dois mundos, né, ela vai, assim, é como a gente falou antes, a partir do momento que ele vai se espiritualizando, essa ligação chega num ponto, para que vai precisar de médium? Se todo mundo vai ter essa mesma conexão. Eu acho que é o contrário. Porque a mediunidade, como no mundo espiritual, hoje nós mesmos falamos que no mundo espiritual, como a gente vê nos livros, eles usam o próprio pensamento para se comunicar, para resolver as coisas. Existe a tecnologia, então, mas é tudo mental. Por que precisa de mais médium? Não entendi. Não é de mais médium. Eu vejo isso aqui como porque é um passo intermediário. Num momento de transição e os espíritos que umbralinos muitos terem reencarnado, já vinham reencarnado desde os anos 60 e tal. E isso vem aqui para ajudar, porque no mundo de regeneração a gente vai precisar de uma device para existir comunicação. Não, mas eu falei justamente com o André, eu falei que vai precisar menos de médio, dessa ligação, porque esse é um recurso, essa coisa de você pegar um telefone, enquanto a gente não puder telepaticamente estar falando com eles. Só que, como a gente está falando aqui, quando a gente tem, você pensar no meio de um telefone, uma mensagem e tal, de uma maneira que tem menos interferência de outras pessoas que têm essa mediunidade ostensiva. É nesse sentido, nós somos todos médium em potencial porque a gente está influenciado o tempo todo pela espiritualidade. A gente vive num mundo encarnado, mas a gente tem essa ligação com a espiritualidade sempre. Só que a gente mais materializado que está, tem mais barreiras para a gente ter essa comunicação. E precisa mais daqueles que têm a mediunidade ostensiva para receber alguma coisa. Conforme vai chegando num nível em que todo mundo vai tendo mais acesso, né? Então facilita, por quê? Mas aí todo mundo vai ter que estar indo nessa direção mais espiritualizada, nesse sentido que eu estou dizendo. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Porque quando eu falei uma coisa, vocês me corrigiram, eu fiquei na dúvida que a gente estivesse falando igual. Não, porque é o seguinte, eu falei uma coisa, não é, eu fiquei na dúvida. Isso como um meio de ajudar a espiritualização, a dar continuidade, a fazer com que a mensagem espírita esteja disponível àquelas pessoas de mente, científicas, mais materialistas. Acredita mais em ver o telefone, em ver o computador, em do que na própria pessoa, porque nós duvidamos da própria mente, né? Por exemplo, o caso desse senhor que recebeu o telefone do orelhão, falou assim, wait a minute, não foi nenhum trote, está aqui do meu lado, entendeu? Então eu acho que por a gente estar nesse caminho e que a ferida vai expurgar mais antes do que melhorar, eu acho que de repente esse é o caminho de trazer e que une o awareness, a ciência com a parte moral, né? Que vai evoluindo a ciência e também vai evoluir a parte moral até que espiritualmente a gente chegue no a gente na já balança. não vai estar precisando de nenhum desses recursos para se comunicar, vai ser pelo Daqui a uns
Quantos anos? Peraí, deixa eu perguntar. Chegou perto, mas eu estou ouvindo. Apesar de que no nosso hora eles usam computadores, eles usam telas, eles usam aqueles aparatos. Antes de melhorar, Mas isso aqui é agora, porque eles darem um logon lá, eles vão poder acessar nossa conta. Exatamente. Eles vão poder mandar um e-mail pra gente. Isso é interessante, não tem nenhum lugar que fala que esse e-mail de espírito. Então, gente, vamos manter a vibração. Vamos lá. E-mail não tem, mas daqui a pouco vem Facebook. É verdade, nem o espírito tem página ainda. É a rede social. Isso, né? Vamos falar só um pouquinho, porque eu falei durante o tempo, das minhas pesquisas, o que mais me fascinou foi o professor Clóvis Nunes, milhões de palestras, ele é que nem o Alírio, ele viaja o Brasil inteiro e faz palestras sobre vários temas, mas no que alguém chama eles, querem que ele fale sobre transcomunicação. Mas ele tem várias palestras também muito bem feitas, muito interessantes sobre outros temas. Mas a palestra dele de transcomunicação é interessante. Até que ele vai todo ano para Luxemburgo, ele vai todo ano para a Alemanha, vai para a França, todos os lugares que vai ter alguma reunião, algum simpósio, alguma coisa internacional sobre transcomunicação, ele é convidado para falar, ele é convidado para... E uma das pesquisas interessantes que eu vi, lógico, estão tentando desenvolver uma aplicação para o iPad, que possa de alguma forma ou gravar voz ou fone. Tem uma antena que hoje em dia custa mais de $6 mil para conseguir fazer uma dessas antenas. Eles conseguem fazer umas linhas lá que eles juram que aquelas linhas têm alguma coisa a ver com o espírito, mas é onde eles querem chegar nos últimos simpósios, é onde eles estão querendo chegar, para os tablets poderem ser um instrumento de transcomunicação.